Olá, queridos, graça e paz. Pastor Alain Miranda passando aqui. Mais uma entrevista aqui para abençoar a sua vida. Hoje eu estou acompanhado aqui da nossa irmã Josiane. Josiane é ali de Brumadinho, Minas Gerais. Tem um longo histórico aí pela frente. Nós vamos começar orando ao Senhor, falando com Deus, para poder abençoar tanto a nossa vida que estamos aqui, quanto a sua que está aí também. Senhor, nós te damos graça nesse momento por estarmos aqui reunidos. Eu te louvo pela vida da Josiane, que está presente aqui conosco nesse dia. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que vai participar desse momento, ouvindo, Pai querido, esse testemunho, ouvindo uma palavra de encorajamento, algumas explicações, que o Senhor venha estar no meio de tudo isso que vai ser feito e promovido aqui agora. O Senhor toma a primazia deste lugar, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Josiane, seja muito bem-vinda. Nós estamos gratos a Deus pela sua vida, veio passar um tempo aqui conosco, né? E a Josiane também estava passando por um processo pessoal interno, né, com Deus, com algumas revoltas no seu coração, algumas tristezas no seu coração, chegando a culpar a Deus por algumas coisas. E eu gostaria de, nessa hora, ceder a ela a oportunidade para falar de algumas coisas, inclusive do que Deus fez nesses dias que ela está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, está com a palavra. Eu conheci o pastor Alain e a Paula através do Instagram, na verdade um grupo, né? Para que todos fiquem sabendo, eu sou uma das vítimas do Marcos Rubert. E quando veio à tona o caso da Lívia, muitas pessoas começaram a me procurar, querendo saber do meu lado, o meu relato. E eu dei algumas, né, duas entrevistas relatando o que de fato aconteceu. E com isso eu tive a ajuda da fundação na época, né, tive terapia com eles. E quando encerrou a terapia lá, Deus enviou outras pessoas para estar fazendo a terapia comigo, a Joquebede, que tem me acompanhado e disse que vai me acompanhar até o fim, né, nessa terapia, que tem me ajudado. E muitas coisas eu não citei na entrevista toda, que são detalhes, né, pastor, de coisas que em relação à igreja, né, eu nunca citei o nome da igreja, só falava a igreja local, mas todos sabem que é a igreja Alcance, né, que é o pastor Luciano Subirá. O porquê que ele nunca, né, me perguntou da minha boca o que de fato aconteceu e como aconteceu aquilo tudo. Então, assim, eu vou resumir hoje, pastor, assim, porque como eu já dei uma entrevista, ela é bem longa, é 1 hora né, e eu não mudo nada ali porque é o de fato aconteceu. E muita gente questiona o porquê que eu recebi o Marcos na minha casa. Sim. Né? Eu via nele um pai na fé, um pai espiritual. A Heloísa, mamãe, porque eles foram dentro da minha casa pedir os meus pais para que eu trabalhasse com eles. E como vocês se conheceram? Eu conheci a Heloísa na Batista de Contagem, né? Eu fui membro lá, eu sempre admirei a Heloísa muito. A Heloísa era uma inspiração de mulher de Deus, de cantora gospel, na época eu nem colocava o gospel, né? Porque naquela época a gente tinha uma adoração genuína, né? Era tudo mais puro naquela época. Verdade. Hoje se perdeu muito. Hoje né? tudo é gospel. Tudo se perdeu. E não tinha o gospel. A gente tinha inspiração de pessoas que buscavam verdadeiramente Deus e a gente sentia isso, né? Através das pessoas. E eu tinha muito. Eu falava, até comentei com a Paula, que eu saía andando na rua, às vezes falava assim: um dia eu vou assessorar a Heloísa, eu sonhava que um dia eu ia assessorar algum ministério, que eu ia trabalhar junto. Então, quando veio o convite dela, eu fiquei muito feliz, porque eu estaria ministrando e fazendo a obra de Deus viajando. Né? Na época eu era do Ministério de Dança, da Batista de Contagem, então eu fui no casamento da Heloísa, né? Eu conheci a mãe dela, né? Quando a mãe dela faleceu, eu estava junto com eles. Então a gente tinha uma amizade mesmo. Nós éramos íntimos. Né? Exatamente. E eu não sabia nada quando ela me chamou para trabalhar com ela. Eu não sabia nada de escritório. E ela falou: eu vou te ensinar. E eu fui pra gente começar. Ela abriu um escritório em Curitiba, o HR Produções na época. Então, assim, o Marcos nunca, pastor, de verdade, deixou transparecer nada de
de mal, assim, de que tinha alguma intenção, que tinha algum interesse. Eu nunca expus. As pessoas questionam muito porque colocaram na nota, né, lá no alcance, que eu era menor de idade. Sim. E na entrevista eu não falei que eu era menor de idade. Eu disse que eu tinha 25 anos quando aconteceu o abuso, mas eu tinha uma mentalidade de 15 anos de idade. Então meus pais nunca colocaram maldade em mim, nessas coisas, em relação. E era costume tomarmos vinho lá. A Aline até citou numa das entrevistas do Fuxico, né? Com o Fuxico, que era costume sentarmos entre amigos e tomarmos vinho. Eu nunca tomei vinho sozinha com o Marcos. O dia que ele levou o vinho, ele ofereceu para levar um vinho para eu experimentar. E ele chegou lá e insistiu para que ele me servisse. Ele não tomou vinho comigo, pastor. Ele não sentou e tomamos vinho junto. Então, esclarecendo, e até as pessoas pegarem as outras entrevistas, elas verão que em momento algum eu falo que eu tomo vinho com ele. Não, ele fala que vai levar um vinho para mim experimentar. Como já era de costume a gente sentar com Heloísa, ele, tomarmos vinho, eu não vi maldade nenhuma dele. Levaram o vinho para mim. Só para ressaltar aqui, pessoal, essa questão de bebida não vem ao caso aqui agora, porque existem igrejas que permitem, outras não permitem, existem pastores que são a favor e outros que são contra a questão da bebida. Eu sou do contra, tá? Eu não sou a favor, nenhum membro da nossa igreja tem a prática de beber nenhum tipo de bebida alcoólica, e nem com e nem sem álcool aconselho ninguém a beber. Mas tem igrejas que permitem e tem pessoas que têm a prática de tomar vinho, dizem que é por questão de saúde, mas eu, particularmente, por algumas situações que eu já presenciei na minha família, sou totalmente contra, e é uma norma interna da nossa igreja, Assembleia de Deus, que nenhum cristão da nossa igreja, membro da igreja, tem a prática de beber vinho. Mas ela está relatando aqui que a cantora, junto com todos que estão envolvidos, o marido e todo mundo, tinham essa prática de beber, e entre eles eram normais. Era comum. Até porque o vinho, né, de Curitiba, eu não sei. Eu passei pelo mundo e eu bebi, né? Eu por muito tempo eu bebi bebida alcoólica, há pouco tempo, agora que eu decidi parar de tomar. Então, assim, eu já tomei 2, 3 garrafas, pastores, eu nunca apaguei da forma que eu apaguei ali. Sim. Ele já levou ela aberta, com certeza já batizada, porque ele já tinha a intenção de fazer algo comigo. E quando aconteceu, eu tive 3 flashes que eu já conto lá, quem quiser, né, procurar a entrevista, tem lá do Pleno News, tem no meu Instagram, no Instagram da Aline, e ali vocês vão saber de fato o que eu conto sobre o abuso em si. Né, eu tenho feito terapias todos os dias, e com a terapia tenho visto, pastor, quanto eu deixei ser abusada ao longo desses anos por conta desse abuso. Mas vamos falar em questão de como ocorreu depois do abuso. Okay. Depois do abuso eu contei para Heloísa, né? E a Heloísa dentro do avião falou que iria comigo, estaria comigo. Quando chegou em Curitiba, ela contou para o Marcos. Eu morava junto com uma menina que sempre limpou a casa dela. E ela, a primeira pessoa que eu contei de verdade na viagem foi o pastor Marcílio Dantas. Ele é até da Assembleia de Deus. E ele ouviu que de fato eu contei. Ele ouviu a Heloísa falando, perguntando para mim se eu, né, correria o risco de pegar AIDS. Eu era uma menina virgem. E quando eu cheguei em Curitiba, ela me pegou várias vezes com a Mara e me pediu para contar várias vezes a situação do abuso para a Mara. E numa dessas vezes, ela ainda falou assim: Josi, pode ter sido, porque eu senti algo entrando tanto no meu ânus quanto na minha vagina. Sim. E ela falava assim: Josi, pode ter sido a mão dele. Eu vi aqui a preocupação, acho que dela, acho que ela já queria já perdoar. Eu não sei se ela de fato contou para ele, que eu lembrei do que havia acontecido, de 3 coisas. Ela relatou para mim na época que ele estava muito nervoso quando ela chegou de viagem, que ele quebrou copos. O dia seguinte ao abuso, ele estava nervoso também. Então, assim,
eu não sei o que de fato aconteceu, o que ela contou, porque ela não contava para mim. E eu comecei, a partir desse dia, a andar só com a Mara e com a Heloísa. Heloísa ia ministrar, a Mara sempre ia junto comigo. Eu ia para a igreja, a Mara sempre do meu lado. Mas chegou a hora que eles me colocaram com a cura, com a tal da Ilza. Uma membro da igreja que trabalha com a cura e restauração de lá, que é a Ilza. E a cabeça da Heloísa mudou. E aconteceu a mesma coisa, eu vendo o relato da história da Lívia. Né? Porque Heloísa estava do lado da mãe da vítima. E quando a Ilza chegou lá em Orlando, quando eles mandaram ela para lá, a igreja, né, pagou, puxou para ela ir lá curar da Heloísa, a Heloísa mudou já com a Aline, já não quis depois mais, aí já quem ia depois já não depois mais, e tá essa história que tá rendendo até hoje. E nesse meio de eu ir para lá e para cá, eles me tiraram da casa onde eu estava com a menina, porque ela trabalhava à noite. Então a gente mal, isso em Curitiba. Eu mal tinha contato com ela, então acho que eles pediram para não contar para ninguém. Heloísa e a Ilza, não conte para ninguém. Até para não expor o ministério da Heloísa. E eu tinha muito temor de Deus, né? Eu ainda, assim, tenho um pouco, mas eu tinha muito mais, porque era novo, era recente. Eu tinha um medo, assim, muito grande de estar indo contra Deus. Porque foi isso que eles colocaram na minha cabeça, que se eu fosse contra o ministério da Heloísa Rosa, eu estaria indo contra Deus. Ou contra qualquer ungido de Deus. Mas entende? O que o Marcos fez, ele não estava indo contra Deus. Não. Nas reuniões de cura com a Ilza, eu chorava, eles pediam para eu repetir o que houve, eu repetia. Eu falava que eu não queria aquilo, que eu não queria em momento nenhum, pastor. Eles falavam comigo que era adultério, que o Marcos fez foi adultério e que eu era vítima. Não, eles falavam, a Ilza falava, Josi, você é uma vítima. O Marcos foi culpado, você foi vítima. Então, assim, eles me manipulavam o tempo todo que eu era uma vítima nas reuniões de cura. E me levaram para morar numa outra casa, pastor. Eles me tiraram e me colocaram numa casa, numa kitnet, onde só tinha um banheiro, uma cama e uma mesa. E ali eu fiquei quase um mês. E a Mara levava comida para mim. A Mara, eu chorei várias vezes no colo dela, porque eu sentia dores horrorosas, né, no ânus. E antes de eu ir para essa casa, a Heloísa pediu a Mara para me levar ao ginecologista. Porque o medo da Heloísa era de eu estar grávida. Essa Mara trabalhava com a Heloísa ou ela fazia parte da igreja? Ela era da célula que a gente frequentava, ela é da Alcance, ela trabalha com os casais hoje, né, que eu fiquei sabendo. Sim. Mas na época ela era líder de célula minha, né, da Heloísa, que eu participava. Era uma célula de casais, mas como eu estava com a Heloísa, eu participava também. Eu ficava com as crianças. Entendi. Eu tenho testemunhas de pessoas que eram das células, que hoje não falam mais, e que sabe, que depois que soube do caso, me procuraram e falaram que a Mara até chegou a citar, eu tenho provas que a Mara chegou a citar, falando que estaria me levando ao médico porque Heloísa estava com um problema. Então, assim, eu tenho provas hoje disso tudo. E quando a Mara entrou comigo no ginecologista, eu entrei na sala, ela falou, isso tá no relato, né? Ela perguntou, o médico, eu não sei o que, ela conversou com o médico, e quando eu saí já com a roupa, ele só falou, olha, o ímen dela não foi rompido, mas eu não vou tocar no ânus porque tá muito machucado. E ele perguntou se o cara que tinha feito isso comigo usava drogas. E nós falamos que sim, porque a Heloísa tinha falado com a gente que tinha achado bucha de maconha na época no armário da casa dela. Então, pastor, hoje eu vejo assim, que eles não tiveram dó e eles queriam esconder sim. Só tentando proteger a cantora e eu, por causa do nó. Eles me tentaram segurar lá, pastor, por muito tempo. Só que como eu comecei a ficar com síndrome do pânico, tinha dias que a Mara não podia levar comida para mim na kitnet. E eu sentava na cadeira porque eu tinha pânico, eu tinha medo de sair e encontrar com o Marcos. Eu tinha muito medo. Então eu ia para os cultos, eles não deixavam eu conversar com ninguém. Eles me pegavam, me direcionavam direto para o carro. A Heloísa começou a se afastar de mim, eu não entendi o porquê a Heloísa afastou de mim. Eu ia sentar do lado dela, ela falava, sai de perto de mim. Então assim, eu fui muito ferida. E eu não entendia na época o que estava acontecendo.
E hoje, vendo a situação, eu vejo que eles já armaram uma situação de adultério sem eu saber que era adultério. Porque a igreja tratou isso como se fosse adultério. Então assim, eu falo assim, igual o Luciano Subirá nunca me perguntou da minha boca. O Luciano Subirá, na época, ele era o pastor da igreja. Ele era o pastor, como ele pastor da igreja. Mas o pastor presidente da igreja era Isso. ele, porque hoje parece que ele não é o presidente. Eu não sei direito. Parece hoje. que ele faz parte do ministério, mas ele na época era ele o presidente. Ele decidiu ir para itinerância de volta, né? E entendi. Como eu tenho, né? Eu quando eu não tinha que comer, que eu tentava sair, porque a Luísa fez um acerto comigo. Então eu tentava sair para comprar comida e eu não conseguia dar 10 passos na rua. Com síndrome de pânico. Então eu voltava para dentro de casa e eu ficava com fome. Muitas vezes eu fiquei com fome dentro dessa kitnet. E a vizinha via que eu não tinha fogão e perguntava se eu queria comer. E ela muitas vezes me alimentou ali. E olhando hoje, fazendo terapia, eu fiquei sim em cárcere privado. É porque vocês colocaram dentro de uma kitnet, sem um fogão. Exatamente, eu não podia ter acesso a ninguém. Ou seja, se a pessoa não aparecesse com a comida, você não tinha como se alimentar, não tinha acesso a ninguém. E é só uma coisa que eu queria ressaltar aqui, você morava em Minas Gerais. Isso. Qual cidade você morava? Na época eu morava em Belo Horizonte. Belo Horizonte mesmo. Você começou a trabalhar com isso com quantos anos? Eu tinha 20. Eu tinha 24, né? Fiz 20, o abuso foi com 25, eu fiquei 1 ano e alguns meses só. Aí, 1 ano e meio. logo que você começou a trabalhar, você já foi embora para Curitiba junto com eles? Sim. Logo que eles mudaram, eu mudei junto com eles, junto com toda a equipe morava toda junta na casa. E só quando separou, que foi quando voltou de novo, depois de 1 ano, trabalhando, aí separou a equipe, eu tive que arrumar outra equipe pela Heloísa, porque ela retornaria dos Estados Unidos com o Marco, porque ela foi atrás da cidadania americana. Sim. Ela achou que seria um longo prazo, mas foi curta e voltou de novo. Foi logo depois que eu voltei, foi em fevereiro. Em março e maio aconteceu, 2 meses depois aconteceu o aborto. Eu digo que assim, uma situação até de covardia, tirar você do seu estado, da sua família, você ir morar num outro estado, fazer parte de uma equipe, depois de uma situação onde você se torna vítima, eles simplesmente te abandonarem lá. É um ponto. E essa questão da omissão da igreja ou da, como eu vou usar a expressão aqui, a igreja inverteu a situação do caso em si, porque foi um caso de abuso, mas para tentar amenizar a culpa, colocaram como se fosse um adultério. E eu, pastor, só descobri que foi tratado como adultério agora, quando o caso da Lívia veio à tona. Isso já tem quanto tempo? 15 anos. 15 anos depois então, você vai... Então, assim, durante 15 anos, pastor, eu falo isso assim, diante de Deus, sem temor nenhum, eu preservei o ministério de Heloísa. Sim. Por onde eu passei, as pessoas que me perguntavam, você já foi do ministério de Heloísa, Heloísa é uma bênção, eu sempre falava, sim, ela é uma bênção. As pessoas que eu contei sobre o abuso e que eu citei nomes foram poucas, que eu falei que foi ele, e algumas que eu citei, eu fui abusada no ministério, eu falava que eu fui abusada por alguém do ministério, eu nunca citava o nome do marido dela, até para preservar a vida de Heloísa. E isso me doeu muito, porque durante 15, né, fez 15 agora em maio, eu guardei a vida de Heloísa. Porque eles me pediram isso, pastor. Mesmo sendo prejudicado. A Heloísa, e quando eu decidi vir embora, que eu não queria ficar mais lá, porque eu estava sozinha num lugar, sem comer direito, onde eu não podia sair, onde a única pessoa que me levou para lá para cuidar, né, que era minha referência de família, de tudo, me abandonou, eu quis voltar. Sim. E quando eu quis voltar, a Ilza e a Heloísa me fizeram fazer esse pacto com elas de não contar nada para ninguém. Então eu não contava para médico, eu fiquei em depressão. Isso tudo sozinha, eu não contava para ninguém. E os seus pais? Meus pais não sabiam e eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu tentei suicídios. Porque quando você voltou para casa dos seus pais. Voltei para casa dos meus pais. E você não chegou a comentar isso com eles por causa do pacto que fez lá? Exatamente, com ninguém. Nem até o médico eu queria falar por que eu estava com depressão. Eu falava que era por conta do trabalho para minha mãe, que a gente trabalhava dia e noite viajando e aquele estresse veio e me deu depressão. Isso eu falava para minha mãe. E 3 meses, pastores, eu orei com o Marcos morrer.
durante 3 meses. E nesses 3 meses que eu orei para ele morrer, um dia Deus falou comigo, ora perdoando ele. Mas eu orava assim, pastor, não vou mentir. Deus, eu perdoo o Marcos, mas eu quero que ele morra. E um dia eu perguntei para Deus, se fosse da vontade dele, de eu ver ele pessoalmente, que o meu perdão fosse verdadeiro, que eu lhe colocasse. Olha o trovão aí. E nesse dia que eu fiz essa oração, 1 hora depois, a Ilza me ligou da Alcance, falando que o Marcos queria me pedir perdão e que se eu poderia ir a Curitiba para ter esse momento de perdão, esse encontro. Só que o pastor, em momento nenhum, eles me pediram para eu levar uma testemunha. Eu acho que você como pastor, toda reunião que você vai fazer, você tem que ter uma testemunha. Exatamente. Eles não pediram para eu levar uma testemunha. Porque hoje, se a gente não tiver uma testemunha, a gente grava no celular. Exatamente. Pra Mas na época não. Na época não existia isso. E quando eu cheguei lá, pastor, que eu cheguei na sala, tinha quase 30 pessoas na sala. E eu sozinha. Sem ninguém. Eu sem ninguém. Eu sentada, sozinha. Eu lembro que nesse dia Deus falou comigo assim, eu estou com você e eu vou te justificar. Porque eu me senti pressionada. Porque ao tempo todo da reunião, o pastor Luciano Subirá entrou, falou que não poderia participar da reunião e que ao fim da reunião que eu passasse na sala dele, que ele tinha, acho que, outra reunião com outra pessoa. Então, você comentou sobre a questão do pastor Luciano Subirá, que ele pediu depois para você passasse lá na sala dele. Certo? Só que, pastor, o tempo todo da reunião, eu vi que a Heloísa queria me colocar como se eu fosse errada. Sim. E naquele momento eu não via que ela queria colocar como adultério, mas hoje, depois de saber que eles trataram como adultério, ela queria uma prova que eu confessasse um adultério para a igreja. Então eu acredito hoje, pastor, eu quero acreditar que seja assim, que o Luciano Subirá talvez não soube do que de fato aconteceu e que soube que foi passado para ele um adultério. Eu quero acreditar que ele também tenha sido uma vítima em questão a isso. Mas em momento algum foi, porque eu nunca quis isso. Sim. Em momento algum eu falei de adultério. A Mara é uma das provas que hoje fala que, eu tenho áudios aqui, depois se você quiser colocar na entrevista, até o Anderson já pôs esses áudios a público, onde ela fala comigo que se eu tivesse falado na época que era um abuso, que era um estupro, que eles tinham tratado de forma diferente. Mas eu contei várias vezes para ela o que foi. Eles sabiam. E eu acho que se fosse com uma filha deles, eles tratariam como um abuso. Mas como não era e eles queriam proteger a Heloísa, foi tratado de qualquer forma, de qualquer maneira. A gente pensa que a maior prova de que é uma forma de Deus justificar o que aconteceu com você lá atrás é a situação que está acontecendo agora de outro caso que está vindo aí de abuso, que é o caso da criança lá nos Estados Unidos. Mas pastor, uma semana antes desse caso vir à tona, eu chorando em casa, perguntei para Deus, porque eu tive muitas consequências em relação a esse abuso e eu estava vendo muitas brigas dentro do meu relacionamento com meu marido. E a gente aceita muito abusos psicológicos até por ter sido abusada lá atrás. E eu perguntei para Deus, falei, Deus, essas pessoas hoje, que eu achava que a Heloísa vivia feliz. Sim. Eu achava que eles viviam a vida deles felizes. E eu falei, ele destruiu a minha inocência, ele destruiu a minha vida e eles vivem felizes hoje. Cadê a justiça? E uma semana depois Deus me respondeu, com esse caso vindo à tona. Sim. E não tem sido fácil, não foi fácil, porque está afetando tudo, Eu fiquei aqui 15 dias dentro da sua casa, pastor, você viu. Em momento algum eu desrespeitei você, os seus filhos ou a sua esposa. Verdade. Sempre meus pais me ensinaram a respeitar os outros, até em relação a relacionamentos. Eu sempre respeitei o relacionamento da Heloísa, eu sempre respeitei o Marcos, respeitei a Heloísa, até porque eu tinha um temor muito grande. Eu fui membro da Igreja Batista de Contagem, a gente buscava muita presença de Deus, eu tinha temor de Deus, porque eu ministrava no altar do Senhor, e a gente levava a sério quando subia no altar, era jejum, era palavra, era oração. Então, se Deus sempre falava com a gente, e eu criei isso dentro de mim. Eu era intercessora no ministério da Heloísa também.
Então assim, eu fazia não só parte, né, da assessoria, como assessorava, era amiga, era, né, fazia de tudo por ela, assim. Sim. Então em momento nenhum eu quis prejudicar, e eu quis isso. Eu fui dopada. E infelizmente eu tive 3 flechas, porque se eu não tivesse tido também, era mais uma vítima dele para a estatística, como deve ter outras, né? E tem outras que estão com medo, né, de contar. É porque na verdade quero até abrir um pouco aqui. A gente é pastor, eu sou evangélico desde que nasci. Eu ouvi uma frase de um pastor, que eu não me recordo quem é, e eu concordo plenamente. Se seu marido, seu pai, seja lá quem for, manda que você esconda um abuso, uma agressão e coisa de certo, vai lá e denuncia quem abusou, quem agrediu, e denuncia o teu pastor junto, porque ele é conivente com coisas que Deus não aprova e também é contra a lei dos homens. E a gente tem que parar com essa mania de espiritualizar coisas que não são espirituais. Tem coisa, irmão, que Deus vai resolver, como é o caso dela, né? Depois de 15 anos quase, 14 anos se passaram, quase 15 anos, Deus permitiu que outra situação viesse à tona, e essa situação está justificando a vida da Josiane. Inclusive eu vou usar uma frase que eu sempre uso, que quando Deus faz justiça, ele abre mão da misericórdia. Deus vai tendo misericórdia, 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 mas se essa pessoa não abraça essa misericórdia para mudar de vida, para voltar atrás, pedir perdão, reconhecer, recomeçar, aí Deus entra com justiça. E quando ele entra com a justiça, ele deixa a misericórdia de lado, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça, e a justiça dele não falha. E eu creio que essa justiça de Deus está chegando para a sua vida nesse tempo. E, pastor, eu tive outra decepção, né? Porque quando veio o caso à tona, eu decidi denunciar. Sim. Né? Junto com a mãe da Lívia, a gente conversando, quando ela me contou, eu falei, eu vou fazer isso pelas minhas filhas, porque se fosse com uma das minhas filhas, nossa, eu não sei, eu não teria a paciência que a Aline teve, eu não teria a sabedoria que ela teve, eu não sei como eu agiria, essa né? É questão que muita gente até questiona, a frieza que ela dá entrevista e tal. Mas eu entendo hoje, ela já explicou até por Sim. ela, né, estar lá fora. Mas eu tive outra decepção, porque eu fui com a intenção de pedir a Mara para contar o que aconteceu. E ela me manda aqueles áudios e eu fico sabendo que ela fala, né, em um dos relatórios de um dos processos com o Anderson, que foi só um beijo. A mesma coisa que foi falado com o caso da Lívia, que ele deu só um beijo na Lívia. Entende? Mesmo que fosse só um beijo, pastor, eu não consenti. Sim. Eu estava apagada. É abuso. É abuso mesmo. É abuso. Então, assim, eu tive outra decepção com a igreja novamente. Por quê? Porque quando eu fui procurar ajuda, achando que eles só contariam o que de fato aconteceu no meu depoimento, para eu, né, para ele ser julgado e continuar preso, como a gente achou que ele continuaria e seria julgado, a igreja me vem com uma nota de adultério. Então, assim, eu comecei a fazer terapia com a fundação e estou continuando com a Joquebed, e com as terapias da Joquebed eu tenho inclinado a voltar a Deus, porque ela tem me feito recordar de que não foi Deus que me feriu, pastor. Foram pessoas. Foram pessoas. E eu estava aqui ontem, deitada na cama, e Deus falou claramente comigo que Ele estava comigo. Sim. Que Ele estava comigo em todo esse tempo. Em todas as tentativas de suicídio que eu tive. Que não foi só em questão do abuso, mas também por abusos psicológicos no meu relacionamento. Sim. Que eu estou vivendo, e eu até vim para cá para pedir ajuda, né? Vocês me ofereceram, o advogado de vocês, para resolver a situação do meu casamento. Né? Porque as pessoas estão, né, eu estou separando. Gente, às vezes a gente não quer casar para separar, mas também a gente não pode aceitar certos abusos psicológicos. E só quem convive com a pessoa sabe o que está passando. E eu não quero que as minhas filhas cresçam, as minhas filhas cresçam com isso. Né? Sim. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, essa questão de você ter se afastado de Deus, né? Eu sei que isso é um reflexo Sim. do que você passou. Eu sempre digo que, né, a maior referência de Deus para um filho, por exemplo, são os pais.
E quando você olha para alguém como seu pai espiritual, e aquele alguém, sua mãe espiritual, sua família espiritual, e a decepção vem de quem você menos espera, porque, pelo que eu entendo, não era só o trabalho, era uma harmonia entre todos ali. Sim. Nós somos uma família, nós vamos juntos, para onde for iremos juntos, vamos crescer juntos, trabalhando todo mundo junto. Você disse para mim que você não cuidava só de agenda, mas vendia CD, e era um envolvimento muito grande, e principalmente porque era alguém que estava como, não só agora seus patrões ali, mas era alguém que você admirava, e acaba você ter uma dedicação maior. E veio a decepção. E aí você começou a se afastar dos caminhos do Senhor por causa disso. Duas perguntas. Primeiro, você foi criada num lar evangélico? Sim. Sempre foi evangélico? Sempre evangélico. E você se afastou desse tempo? Eu afastei logo depois do abuso. 3 anos depois porque a gente quando é criado a gente sempre sente falta, né? Uma Sim. vez que a gente sentiu a presença, a gente nunca, por mais desviado que a gente esteja, a gente sempre vai sentir aquela falta dele. E eu pedi ajuda várias vezes. Aí foi quando eu contei, né, ao pastor Cirilo. Sim. Contei para ele e para Dalila o que aconteceu. Ele foi o único pastor que falou assim: se você quiser denunciar hoje, a gente vai na delegacia. Só que na época, como eu já tinha passado 3 anos e eles não acreditaram quando eu era virgem, eu já não era virgem mais, né, pastor? Sim. Eu imaginei, já fui pro mundo, agora que eles não vão acreditar mesmo. E são peixes grandes. Ou você falar assim, eram peixes grandes, né? Sim. São gente de nomes, e eu era uma mísera ovelha, sem nenhuma ajuda, né, financeira, eu não tinha, né, condição nenhuma. Eu deixei pra lá. Pedi ajuda, tentei ajuda várias vezes, contando, e hoje eu entendo por que muitas das igrejas não me ajudaram, pastor. Porque foi espalhado entre as igrejas que eu adulterei. Entendi. E os pastores não me ajudavam, porque já tinham ouvido a história e não procuraram saber do meu lado. Então hoje eu entendo muitas coisas e muitas coisas se encaixam. Sim. Nessa questão. Então foi mais uma decepção. E a Paula, sua patrã, né, sua esposa, ela tem orado comigo, né? Ela compadeceu da minha dor de verdade quando eu contei. E todos os dias me liga, todos os dias ora comigo e faz propósito, fica Josi, ora. Quando eu comecei a ter crise, né, no meu casamento, em relação a ela, fala o tempo todo: Josi, jejua, ora, vê se é isso mesmo que Deus quer, sabe? Em momento nenhum ela me apoiou ao divórcio, pelo contrário, ela acha que tem restauração, mas eu tô orando e jejuando, e tem coisas que, se o ser humano não quiser mudança, eu não posso insistir, pastor. É verdade. Porque eu casei com uma pessoa ímpia, que não conhece a palavra de Deus, que não conhece nada. Então, assim, eu errei. Por quê? Porque eu estava afastada da presença de Deus. Então, assim, hoje eu vivo as consequências de um erro, de estar afastada da presença de Deus. E de um desespero. O caminho. Exatamente. Eu achei uma vida, né? Eu queria ter a minha família. Sim. Eu queria ter a minha família. Eu sempre sonhei, mesmo, né? O Marcos destruindo a minha inocência, o meu sonho, que sempre foi ter uma família, eu sempre quis ter uma família. Sim. Então, assim, a Paula me ajudou demais. Vocês me ajudaram aqui. E eu voltei de novo a sentir a presença aqui de Deus. Né, nos cultos aqui, eu comecei a sentir de novo a presença. Porque ficou travado algo em mim, que eu pisava na igreja, por mais presença que tivesse, por mais que o pastor falasse, eu não acreditava em mais nada do que era falado ali, por conta do que a igreja fez comigo. É porque, na verdade, a sua situação ela se divide em duas, né? Primeiro você tem a decepção do Marcos ter feito o que fez com você. E aí depois você tem a decepção da igreja também não ter tomado a atitude devida. Só que tem muita coisa assim relacionada ao que é as pessoas que estavam ao seu lado. A gente também não tem como saber até onde foi falada a verdade. Eu penso até sobre o médico, por exemplo. Eu penso que assim, sim, se uma pessoa chega no estado que a senhora chegou lá no médico, e esse médico é alguém que tem uma postura... Eu vou usar um exemplo de uma criança. Meus filhos estudam no colégio, um faz o CMEI, que é o prézinho, o outro já tem alguma coisa maior. E se você observar, né, na escola, se um filho apanha demais em casa, ele é espancado. Eu estou falando que já aconteceu isso com criança da escola do meu filho. A professora chegou a mim e falou: está sendo investigado o caso,
porque essa criança provavelmente sofre maus tratos. E aí a escola toma frente daquilo ali, porque percebe que a criança está marcada, que a criança acaba falando. Eu acho que no estado que você chegou no médico, o médico poderia ter também tomado uma atitude, então, mas você mesmo disse que você não sabe o que eu não sei se ele passou um laudo para Mara. Exatamente. Ela marcou. E ela que me levou. Ela entrou na sala e ela fala num relatório que ela não entrou na sala, que ela me levou até a porta do consultório. Isso está com o advogado que está no caso, e ela falou um endereço para ele onde nunca existiu clínica ginecológica. Entendi. Então assim, aí eu te pergunto, pastor, se não foi um abuso, foi só um beijo, então assim, por que ela me levou para um ginecologista, para um médico, se não foi abuso? Sim. Se não foi, né, se foi adultério? Se fosse adultério, gente, é como te falei, seria consentido. Então assim, ela levou a gente numa clínica onde não existe. Ela deu o endereço da clínica que me levou. Para que ela me levou? E ela fala no depoimento que eu só voltei fui dentro, né? Como que a Heloísa ia acreditar em mim se pediu ela para levar? E ela fala que eu entrei no ginecologista sozinha e saí e só falei para ela que eu era virgem. Mas no depoimento da Ilza, ela fala que eu só bebi e que eu não me recordava de nada. Eu falei várias vezes para a Ilza o que eu recordava. Sim. Claramente, com detalhes. Eu conto para todas as pessoas a mesma coisa. Para a Ilza, para a Heloísa. Todos eles souberam do que aconteceu. O argumento sempre foi o mesmo. O mesmo, não muda em nada. Mas você nunca teve... É o que eu lembrei. Você nunca teve oportunidade de falar pessoalmente com o pastor Luciano? Com o Luciano, não. E ele nunca me procurou para saber da minha boca. Então você não sabe exatamente o que falaram para ele? Não. Eu lembro de eu pedir 3 anos depois, a Kelly Subirá, na Lagoinha. Eles foram ministrar lá e eu pedi, Kelly, eu posso contar para alguém porque eu preciso de cura. E ela me autorizou. Ela falou, pode contar. Foi quando eu decidi contar pro pastor Cirilo. Entendi. Entendeu? Então assim, mas eram muitas feridas. Era emocional, era física, era com a igreja, era com a família, né, que eu esperei que cuidasse de mim, igual no caso da Aline, né, ele falar que, né, está só orando por ela. Gente, a família espera o acolhimento da igreja. Ela esperou esse tempo todo para denunciar, para juntar as provas, porque ela esperava que a igreja estaria com ela. Porque por ela, exatamente. Muita gente criticou o Anderson de fazer aquela live e ele está sendo processado hoje por me defender, porque ele fez o que ninguém fez por mim, o que a igreja não fez por mim. Sim. Que foi questionar o porquê daquilo. Porque passou de verdade. Hoje eu vejo que tem maldade, foi muita crueldade na terapia. E lidar com isso hoje não era fácil, não tem sido fácil. Porque na verdade, se for olhar, a terapia não foi nem para te curar, foi para contorcer. Foi para, tipo assim, gerar em você uma aceitação de uma coisa que não é de fato o que aconteceu. A cura deles foram só para manipular. Exatamente. Para manipular, para eu não contar. Exatamente. E fazendo a terapia, eu tenho visto quão cruel foi o abuso comigo. Sim. E Deus não permitiu que eu morresse, porque Ele tem um propósito de salvação na minha vida muito grande. E algo, né, maior em Deus, eu creio nisso. E voltar, né, hoje para Cristo foi, né, no culto anterior que a gente foi, na Betel. Sim, gente, inclusive eu quero falar sobre isso aí. A Jota chegou aqui antes da virada do ano. Eu não lembro exatamente. Eu estava indo para o Pará. 27. Foi no dia 27. Eu viajei para o Pará e ela chegou aqui. Minha esposa buscou ela, passou aqui, participou dos cultos. Eu cheguei para o culto da virada, fizemos o culto, uma bênção, né? Ela está aqui no Espírito Santo, onde eu moro, na Serra, e está aqui já conosco esses dias todos aí. As suas 2 filhinhas estão conosco, a Joana e a Alice, que são uma bênção, né? São 2 princesas. E nós fomos em algumas ministrações. Ela foi junto conosco na segunda-feira, uma igreja aqui de um grande amigo meu, todo ano estamos lá. Foi uma manifestação muito grande do poder de Deus, cura divina, foi assim. Mas dentro de tudo isso, ela sentiu no coração dela
o desejo de publicamente ir lá na frente e retornar, reconciliar, voltar. E ali aconteceu um processo de cura muito grande. A gente estava até brincando que ela não conseguia se conter, levaram ela para a salinha para anotar o nome, porque é uma prática da igreja muito boa, muito organizada. E ela foi para lá, né, cheia do poder de Deus, voltou e foi assim uma coisa maravilhosa. Creio que ali, dentre tudo que você já fez, as terapias que está fazendo com a Joquebede, como você disse, que eu não a conheço, mas eu acho que ali Deus selou, né, um ponto da tua vida para recomeçar um chamado que Ele tem na sua vida, uma vocação que Ele tem na sua vida. Porque o que é o perdão? Perdão não é esquecer, ninguém esquece. Perdão é lembrar sem mágoa no coração, aquilo não te fazer mal mais. E eu acredito que Deus está te levando para esse processo de cura. E eu costumo dizer aqui aos irmãos da igreja que Deus só começa a fazer justiça quando a gente é curado disso. Por quê? Porque senão a gente continua, como você disse no início, você ficou 3 meses orando para que Deus matasse ele, para que Deus fizesse algo, porque a revolta é muito grande. Mas quando a gente começa a liberar o nosso coração, porque quando a gente perdoa alguém, não é aquela pessoa que é liberada da culpa, é a gente que está sendo liberado para começar a viver de novo, para viver uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. E eu creio que chegou esse tempo na sua vida, como nós temos profetizado aqui, estamos aqui na igreja, está aqui até hoje o Feliz 2025, que ela ajudou a ornamentar, ela veio, ajudou a ornamentar a igreja todinha para a virada do ano. E eu creio que 2025 será o ano da restauração de Deus para toda a sua vida, todas as áreas da sua vida. Nós esperamos que Deus faça de fato justiça pela sua vida e por todos, porque na verdade, Josi, eu costumo dizer que hoje em dia, pelos meios de comunicação da internet, hoje todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo tem um Instagram, todo mundo tem um Facebook, muitas coisas vêm à tona. Mas você imagina o tanto de gente que sofreu abuso de pastores, abuso de marido, abuso dentro da igreja por outras pessoas que nunca tiveram oportunidade de falar, nunca veio à tona, nunca trouxeram nada à tona. E ainda vivem. Inclusive é uma alerta para você, se você sofre abuso, não fique com essa questão, eu vou prejudicar o reino de Deus. Inclusive a Bíblia diz que é necessário que venham os escândalos, mas ai de quem por ele vier. Então não tenha medo de denunciar, de falar. Se o teu pastor não te apoia, vai procurar outra igreja, procure um pastor que tenha visão de reino,
Porque a única pessoa prejudicada nisso tudo não é a igreja em si, mas é a pessoa que está passando por aquilo ali. Então, não deixe que as pessoas amedrontem e calem a sua voz, mas fale mesmo, denuncie mesmo, não importa quanto tempo tem, porque também essas pessoas que usam de má fé, mau caráter dentro da igreja, elas precisam ser desmascaradas. E eu deixo uma palavra aqui até profética. Pode ter o tempo que for, pode passar quantos anos forem, mas uma hora Deus traz. Moisés matou um egípcio, deixou enterrado, ficou 40 anos no deserto. Quando Deus achou ele na sarça, Deus falou com ele: tira a sandália dos teus pés, esse lugar é santo. Moisés entra. Quando Moisés entra, Deus fala para ele assim: volta lá no Egito. O motivo que Moisés não queria no Egito era o medo, que ele fugiu, porque tinha matado o Egito. Então uma hora Deus para tratar. Pode passar o tempo que for, Deus para consertar. Nós estamos aqui gravando esse podcast aqui improvisado. O Espírito Santo está alagado. Ontem eu não consegui atender a agenda. Acabou de cair um temporal aqui. Vocês devem ter ouvido aí um trovão no meio aí, né? E por isso nós estamos aqui na igreja. Mas eu quero agradecer a Josiane por se dispor de estar aqui relatando todos esses papos. Vou deixar aqui no final o vídeo dela voltando para Jesus ali com o coração cheio. E eu quero ceder a ela a oportunidade para nós finalizarmos aqui, deixando uma palavra para todos vocês, em nome de Jesus. A palavra, né, que Deus deu foi Jeremias 33:3, né, que diz: chame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Eu creio que tem muitas coisas ocultas ainda de Deus que Ele irá nos revelar. E é um tempo novo também, onde eu creio que Deus está restaurando e curando muitas pessoas que foram feridas, porque é uma geração que está vindo, que vai vir agora para Cristo, muito ferida, pastor. É verdade. Em relação a abusos, hoje a gente vê muita vítima com marido, com pai matando filho, sim, abusos infantis, abusos familiares. Então, eu creio que Deus vai levantar e continuará curando essas pessoas, como tem feito, e eu vou caminhar para que Ele me cure cada dia mais, para que eu possa ser instrumento dele, né, de cura também em outras pessoas, porque o reino está às portas, e eu não tenho dúvida mais. Não há tempo mais de brincar com Deus. E é um temor grande que eu tenho falando disso, porque não é tempo mais de brincar, de ser crente, não é tempo mais de buscar só riquezas, fama. Acabou. Deus quer voltar. E Ele precisa que a gente, que até que esses escândalos venham mesmo, para Ele limpar o altar, para que Ele venha buscar uma noiva limpa e pura. É verdade. Inclusive, o pastor lá onde a Josiane foi com a gente, aceitou Jesus lá e voltou para o Senhor, meu amigo, não vou citar o nome aqui por ética, mas ele veio me visitar, nós estávamos conversando e ele falou sobre isso. Hoje ele já tem uma formação acadêmica, ele está se formando em psicologia para poder tratar o povo, que hoje realmente muitas pessoas estão feridas dentro da igreja. E todo mundo tratava isso como demônio, possessão, espírito maligno, mas na verdade as doenças emocionais existem e elas têm cura, e a cura está também no poder do nome de Jesus. Existem outros meios, mas acima de tudo é se apegar em Deus e pedir a Ele para que limpe o seu coração. Quero agradecer a Deus pela vida de todos. Dizer aos irmãos, eu tenho aqui 2 livros. Esse livro aqui, Deus está com saudade de você, é o meu livro xodó, que eu fiz ele exatamente para restaurar vidas, ganhar almas, ver pessoas sendo salvas. E esse aqui eu vou dar de presente para a Josiane, que é um livro que fala sobre salvação, por que as pessoas pensam em sair da igreja, por que elas não devem sair da igreja, e eu explico isso aí. E o meu último livro, Aprendendo com as Vacas. Isso aqui é para crente, para você aprender como se deve adorar a Deus. Se você acha que a sua vida de adoração é intensa, eu vou te provar no livro que umas 2 vaquinhas adoravam a Deus melhor do que você. E aí, se você perder para uma vaca, você não ganha de ninguém. Deus abençoe vocês. Um forte abraço na paz do Senhor. Vou dar isso aqui para a Josiane também, da vaca, né? Para mim agora ela vai começar uma nova vida com Deus de adoração. Sim. E aí, se nenhum pastor quiser ajudar ela, a vaca ajuda. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu retorno, Deus abençoe todo esse ano de 2025 na sua vida, seja um ano de
Eu vou usar uma frase que eu uso aqui na igreja, às vezes a gente passa por tanta luta, a gente fica assim, meu Deus, quando Deus me der vitória, parece que não vai nem valer a pena. Mas eu quero inverter e dizer para você que quando Deus te der vitória completa, vai ser tão grande que você não vai nem lembrar do que passou. No nome de Jesus. Deus abençoe vocês, compartilhe esse vídeo com alguém, divulga aí, né, para que o povo possa estar ciente de tudo que está acontecendo. E eu tenho certeza que Deus já começou a fazer justiça e Ele terminará, porque aquele que começou a boa obra há de completar. Um abraço e a paz do Senhor Jesus. Oi, Josi, bom dia, tudo bem com você? Então, Josi, sabe, eu tenho pedido assim muito para Deus fazer eu lembrar de tudo daquele dia, porque tem coisas que realmente eu não lembro, Josi. Sabe, que nem eu falei pra mãe da menina aí, que eu ia falar tudo que eu lembrava, sabe? Não, jamais, olha, de jeito nenhum ia ocultar alguma coisa, meu Deus, meu caráter, sabe? Não permitiria isso. Mas também não posso falar o que eu não lembro, entende? Já fazem 14 anos, foi muito tempo atrás, então não tem como eu trazer isso, a parte que eu não lembro. Falei pra ela que eu vou colaborar no que for preciso, com certeza, olha, não precisa nem se preocupar quanto a isso, tá? Se eu lembrar, eu vou falar, mas de coisas que eu não lembro, não tem como eu colocar, entende? É mais por isso, tá bom? Um beijo aí, fica na paz. Pois é, Lara, eu lembro de cada detalhe do que o médico disse. Lembro de você comigo lá dentro da clínica, da sala do médico. E ele foi bem claro quando ele falou que o meu ímã não havia sido rompido, mas não ia tocar no meu ânus porque estava muito machucado. E você não comigo. Eu não esqueço disso. Não tem como esquecer. Pois é, Jorge, eu não entendo por que na época então você não trouxe que ele tinha te estuprado ou feito algo com você que a gente tinha denunciado junto ali, né? Mas você não trouxe. Você falou que você só tinha bebido e que tinha acontecido isso. Você não trouxe isso como um estupro, entendeu? Você não falou nada. Aí não tinha como agir na época, né? Se você tivesse contado que tinha acontecido, que ele tinha te estuprado realmente, as coisas seriam diferentes hoje em dia, né? A única coisa que eu lembro é que você falou que vocês tinham bebido vinho e que tinha acontecido tudo isso, entendeu? Então eu também não posso falar uma coisa que eu não lembro, Josi, entende? Não posso falar um fato que eu não lembro, não que eu queira, longe de mim querer não trazer as provas que precisam ser feitas, entende? Deus o livre, jamais. Mas também não posso falar uma coisa que eu não lembro, assim, entende? Falei várias vezes o que ele tinha feito. Eu estava transtornada na época. Eu trouxe sim, a igreja sabia sim. A Heloísa sabia sim, que eu contei detalhes para ela. Não foi uma nem duas vezes, foi várias vezes. Ela me fez contar perto de você. E numa dessas vezes que eu contei, que eu senti algo entrando na minha vagina e no meu ânus ao mesmo tempo, ela ainda falou assim, pode ser a mão dele, Josi, pode ser a mão dele, porque a mão dele é quente. Você estava no dia que eu falei isso com ela. Foi um abuso. Foi um abuso. Todo mundo no alcance também, quando eu fazia a cura, falava, você foi vítima, você não foi culpada. O culpado foi ele. Mas ninguém se dispôs a me levar como abuso, né? Me levar pra polícia. Ninguém se dispôs. A preocupação era com a Heloísa. Hoje eu ficar sabendo que a Heloísa espalhou para todo mundo que a gente teve só um caso e que foi consensual, nunca foi. Eu nunca deixei escondido transparecer. Eu fui bem clara do que tinha acontecido para ela, para os pastores, para todo mundo que estava fazendo a cura. Contei para você sim. Foi um abuso, gente. Foi um abuso, mas vocês queriam acreditar em quem? Na Heloísa, porque ela não queria acreditar que o marido dela tinha feito isso comigo. Foi bem claro sim, mano. Pra todo mundo eu falei, tanto que quando me levou na clínica, que você foi comigo, o médico ainda perguntou, esse cara usa droga? E nós falamos assim, sim, porque nós tínhamos descoberto que ele tinha começado, né, que ele estava usando maconha. E aí ele falou claramente com você ali, sabe, lá na clínica, falou, olha, o ímã dela não foi rompido, mas eu não vou encostar no ânus dela, porque tá muito machucado.
Você lembra? Quantas vezes eu contei pra você? Quantas vezes eu contei pra você quando eu fui lá pra outra sala, pra outra casa lá que eu fiquei na kitnet até ir embora. Você levava as coisas pra eu comer. Eu não conseguia ir no banheiro direito porque sentia muita dor no ânus. Eu tava cagando ralo e com dor no ânus. Eu chorei várias vezes no seu colo, Mara. Como que vocês não viram isso como um estupro? Isso disso, eu lembro. Eu contei várias vezes. E ali, a revolta de muitos anos, é que ninguém deu importância para o que eu estava falando. O povo estava só preocupado com o que a Heloísa ia falar, com como que a Heloísa ia ficar. Tanto que a Heloísa foi uma que falou comigo, que estaria do meu lado, que iria me dar apoio, mas depois que foi na clínica que você me levou, ela virou as costas para mim, não deixava nem chegar perto. Você lembra quantas vezes eu me humilhei querendo chegar perto da Heloísa? Porque eu não entendia, Mara. Eu tinha 25 anos, Mara, mas eu tinha a cabeça de 15. Eu era tão ingênua que eu achava que eu não era mais virgem, porque um dia um menino com 18 anos encostou em mim, de tão boba que eu era. Eu achei que eu tinha perdido a virgindade por conta de um beijo, por conta de um abraço e um passar de novo. Eu achei que eu não era mais virgem. Eu tinha 25 anos, Mara, mas a minha criação foi de uma menina ingênua. Meus pais nunca colocou maldade em nada, meus pais nunca, sabe, eu aceitei o Marcos entrar dentro da minha casa porque eu via ele como um pai na fé. Eu nunca imaginei que ele ia fazer isso comigo, sabe? E sabe, depois disso tudo eu lembrei de coisas que ele já queria ter feito isso há muito tempo, sabe? Ele já queria ter me dopado há muito tempo atrás. Só que eu não tomei o comprimido que ele me deu uma vez que eu tava morando, logo que a gente mudou pra aí. Eu não tomei porque eu falei, eu não sei que remédio é esse. Ele falou que era vitamina porque eu era muito magrinha. Então assim, eu não tinha maldade, eu nunca coloquei maldade, eu nunca me insinuei pra ele de qualquer outra forma que desse a entender que eu queria alguma coisa com ele, porque eu nunca fiz isso. Eu respeitava muito a Heloísa, eu respeitava muito o ministério, eu tinha temor de Deus, sabe? Ele foi com a intenção sim, que ele era safado, que ele não valia nada, se um é doente. Ele foi com a intenção sim, hoje ver isso pra mim dói muito. E infelizmente, eu fui bem clara pra todos que eu falei. O que aconteceu? Eu contei que ele foi na minha casa, a gente experimentou um vinho, conversei e eu apaguei. Contei os flashes que eu tinha. O primeiro flash dele passando a mão nas minhas costas até a bunda. Isso eu contei pra você, Mara. Eu contei várias vezes. A Heloísa me fez contar várias vezes pra todo mundo. E eles falar que isso não é abuso? Eu entendo, Mara. Você pode realmente não lembrar. Porque geralmente quem... É só ver aquele ditado, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha, não. Realmente tem 14 anos. Eu não lembro o nome de todas as pessoas também que estavam na reunião que fez o pedido de perdão. Sabe, nesse dia ninguém, né? A Heloísa queria me colocar como culpada de todas as formas. Sabe, eu me calei, Mara. Porque, infelizmente, Heloísa é conhecida, todo mundo é conhecido. Eu era o lado mais frágil da história, né? Então, assim, mas ninguém se dispôs, ninguém. Tanto que me proibiram de contar. Me proibiram sim de contar, de passar pra frente essa história. Me proibiram de passar pra frente. Eu vim embora e fiquei sozinha com depressão, com pânico, sozinha, sem ninguém me ajudar, sem poder contar pra minha mãe, sem contar pros meus familiares. Sabe? E quando eu pedi pra Kelly Soberá pra eu poder contar, porque eu precisava de cura, já tinha passado 3 anos, eu precisava contar pra alguém. Eu precisava contar porque eu precisava de cura, porque só Deus sabe o que eu passei depois disso. O Marcos acabou com a minha inocência, o Marcos acabou com a minha vida, sabe? E a Heloísa foi conivente sim, porque eu contei detalhes. Graças a Deus, o pastor que eu contei primeiro com ela e com a Heloísa, sabe muito bem do que eu contei e viu que isso era um estupro. E a Heloísa não quis passar para ele meu contato. Ele queria ter denunciado sim, no caso. Mas a Heloísa não deixou ele ter o meu contato porque ela falou que eu era a responsabilidade dela. A Heloísa passou para todo mundo da igreja de uma forma que não foi contada. Mas pra Kelly eu contei como aconteceu. Pra menina da cura eu contei como foi que aconteceu. E lá mesmo eles falaram que eu era vítima, que eu não era culpada do que ele fez. Que ele era culpado. Só que ninguém se prontificou a fazer uma denúncia. E ninguém viu isso como um estupro. Pra mim, Mara, sempre foi um estupro desde o primeiro dia. Foi algo contra a minha vontade. Ele me dopou. Ele colocou água na minha bebida, eu apaguei, ele não tinha intenção, acho que ele não esperava que eu iria acordar em meio a esse abuso.